Fala galera, programa Lúcio Júnior Entrevista, daqui a pouquinho tá começando aqui, ó. Nós vamos falar sobre o que você posta na internet. Eu trouxe aqui um perito criminal sobre essa situação da internet. Aí você vai saber o que pode, o que não pode, o que te expõe, né? Então se liga aí, começa a compartilhar. Aquelas pessoas que você sabe que só posta besteira, começa a compartilhar aí, tá? Vamos começar agora o programa Lúcio Júnior Entrevista. Atenção, emissora parceira da 90.3. Vai começar, ó. Atenção em redes gerais de rádio, dentro de 5 segundos. 5 segundos, galera. Participa de um programa jornalístico especial. Aqui, vai me falando o número de pessoas online. No ar, o programa Revista Geral. Segurança Pública, Opinião, Cidadania, Ação Comunitária, Prestação de Serviço, Revista Geral, o seu programa. E agora no Revista Geral de sábado, Lúcio Júnior Entrevista, um bate-papo especial com empresários, autoridades e empreendedores. Lúcio Júnior Entrevista. Boa tarde, Minas Gerais, boa tarde todo mundo. Hoje é sábado, dia 22 de julho, e o programa Lúcio Júnior Entrevista está demais. Estamos começando agora para toda Minas Gerais e também para quem está acompanhando aí via live. Um abraço a todo mundo. Se você ainda não curtiu o programa Lúcio Júnior Entrevista, vai lá e segue facebook.com/Lúcio Júnior Entrevista. Nós vamos até às 4 horas da tarde, hoje, trazendo entretenimento, trazendo audiência para você, trazendo um assunto de interesse popular. Eu queria começar aqui dizendo para vocês e compartilhando com vocês que nos últimos anos a internet se mostrou como uma ferramenta muito útil na hora de trocar informações, consultar textos, comprar produtos e até manter contato com os amigos distantes. Porém, nem sempre ela pode ser considerada totalmente segura, pessoal. Problemas que vão desde vírus até pessoas mal intencionadas como hackers podem ser encontrados na internet. E para falar do risco da exposição excessiva na internet, recebemos aqui hoje o professor Cláudio Rego, que é um perito judicial em informática. Ele assessorou a delegacia especializada em repressão ao crime cibernético e às fraudes eletrônicas, além de ser professor da Academia de Polícia Civil de Minas Gerais. A partir de agora vamos entender como devemos nos beneficiar e nos proteger, galera. Proteger, isso aí. É isso que nós devemos fazer. Nos proteger quando estamos utilizando a grandiosa ferramenta que hoje é indispensável em nossa vida. Cláudio, seja muito bem-vindo e tenho certeza que aprenderemos muito com o seu conhecimento no dia de hoje. Boa tarde, muito grato pelo seu convite, pela disposição dos seus questionamentos. É isso aí, pessoal. Programa Lúcio Júnior Entrevista, que é o programa especial do Revista Geral, que ocorre de segunda a sábado, das 2 às 3 horas da tarde. Então vamos saber um pouquinho a respeito aqui do dia a dia do Cláudio, vamos saber um pouquinho a respeito da função de perito. Cláudio, a função de perito judicial é regulamentada no Brasil? É uma pergunta interessante e o conceito é exatamente esse, é uma função. Nós somos auxiliares do juiz, assim como o escrivão, assim como o oficial de justiça, nós permitimos que o juiz faça o trabalho dele. De que forma? O juiz ele é uma pessoa formada em direito, ele não tem conhecimento técnico. E ele tem diversas questões que ele tem que decidir, onde você tem detalhes como, por exemplo, fazer uma avaliação contábil ou verificar alguma coisa de engenharia ou uma situação qualquer numa área em que você não tem conhecimento. Então ele precisa lançar a mão de um especialista que esclareça para ele aqueles detalhes para que ele possa tomar a decisão. Uma situação fácil de entender é o seguinte, você imagina o seguinte, imagina que eu estou vendo essa madeira aqui e eu acho que é uma madeira pau-brasil, é uma madeira protegida. E aí você fala, não, essa madeira aqui é uma madeira vagabunda. Fala, essa madeira pau-brasil você não podia ter colocado. E abre um processo, chama a justiça para fazer uma verificação para isso. Como é que o juiz vai decidir isso?
Ele precisa de um especialista. Ele não tem como saber se a madeira é retroprotegida ou não. Ele chama, ele convoca, ele intima, que é a palavra correta, né? Intimação é ruim que dá a impressão que é uma obrigação. Lógico. Mas a expressão correta é essa, a palavra exata é essa. Mas ele convida, né, um profissional que o convenceu que tem condição de fazer isso, e o profissional vai fazer um laudo dizendo para ele o que é isso para que ele possa decidir. Essa é a função do perito, que está especificada no Código de Processo Civil. E eu tenho uma pergunta para você, Cláudio, que é o nosso perito judicial em fraudes cibernéticas. Você que está se conectando aí, você que está ligando o seu rádio aí, está ouvindo agora o programa Revista Geral Especial de sábado, nós estamos aqui hoje debatendo toda essa questão dos crimes cibernéticos, toda essa questão das fraudes pela internet. E estamos recebendo aqui um perito judicial, que é o Dr. Cláudio Rego. Doutor, quem está apto a cumprir essa função de perito judicial? Pela legislação, as pessoas que têm conhecimento para isso. A palavra ela vem do latim, que é por experiência. A lei, ela até pouco tempo dizia que você tinha que ter curso superior para isso. A alteração da lei foi um pouco mais sábia, entendendo que algumas pessoas têm conhecimento prático, não especificamente um diploma. Por exemplo, que a gente pode dar um seringueiro da Amazônia, né, que certamente sabe extrair látex ali da árvore muito melhor que qualquer pós-doutor. Boa. Então, a legislação atual recepcionou esse entendimento, ou seja, desde que o juiz perceba, entenda, seja convencido que determinado profissional tem uma condição de fazer o laudo, ele pode colocá-lo como perito. Então, as pessoas que analisam os crimes cibernéticos, as pessoas que estão... Pessoal, aí, as pessoas que estão mal intencionadas na internet, que cometem crimes, existem especialistas como o Dr. Cláudio Rego, que são escolhidos por juiz pela sua capacidade técnica. É isso, doutor? Existe uma exceção que é a questão criminal. Na questão criminal, quem vai fazer isso são os peritos do Estado. Então, aí no caso, os policiais treinados na Academia de Polícia da delegacia hoje, delegacia especializada em crimes cibernéticos. Mas existem policiais especialistas treinados em analisar, por exemplo, aquela pessoa que teve suas fotos íntimas, né? Teve um nudes divulgado na internet. Tem policiais que são especialistas nisso. Minas Gerais foi o primeiro estado no governo Azeredo, de 1997, a lançar uma delegacia especializada. Em São Paulo havia uma que aparecia muito no Fantástico, mas era uma delegacia especializada em crimes de internet. Em São Paulo? Em São Paulo. Nós temos uma audiência muito grande de São Paulo que está acompanhando pela nossa live. Então, pessoal de São Paulo, nós temos uma delegacia especializada em crimes cibernéticos em São Paulo. Aqui nós fizemos a nossa em 1997. Em São Paulo já existia uma, mas era de crimes de internet. A nossa foi de crimes de informática. Então pegava tudo, não só a internet. De lá para cá ela cresceu, de uma delegacia que era DERCIF, virou agora a DEIC, que é o departamento especializado em crimes cibernéticos, investigações de crimes cibernéticos, onde eles são treinados para fazer exatamente isso. São policiais que ficam o tempo todo trabalhando no Estado em coisas como essa questão de fotos que você falou. Mas é possível, eu acho que é uma pergunta meio que um pouco, um pouco juvenil, mas é possível identificar fraudes? Sempre. Na verdade, quando você usa um computador e uma rede para isso, você deixou uma pegada digital, você deixou alguma coisa que é indelével. Você não tem como tirar. É muito mais fácil chegar alguém que cometeu um crime dessa forma que alguém que usou um papel, por exemplo. Então, não existe crime perfeito, especialmente na internet, você deixa rastros, né? Tem gente que acha que indo num cybercafé ou alguma coisa nesse sentido, né, vai ficar ou usando um spot de aeroporto, por exemplo, uma situação dessa, mas tudo isso é rastreável até o equipamento da pessoa. A pessoa acha que, por exemplo, o seguinte, eu vou criar um e-mail aqui que não é da minha conta, vou criar um e-mail fake, né? Isso. E vou ficar impune, vou postar qualquer coisa, vou falar qualquer coisa sobre qualquer pessoa e vou ficar impune. Então, doutor, fala para essas pessoas aí que não é bem isso. Né? Vamos verificar o exemplo do sujeito que comprou Viagra do Bill Gates com cartão de crédito dele, né? E foi pego. Vamos pegar aquele brasileiro nos Estados Unidos que mandou uma mensagem dizendo que explodiu uma ponte e 2 horas depois o FBI entrou na casa dele e pegou. Então, assim, todos eles estão pagando, né, pela crença de achar que não seriam localizados. Doutor, em média, quantos crimes virtuais acontecem
diariamente em Minas. Você tem essa estatística? Não há como ter um número. Isso aí você tem os que não são, inclusive, como toda questão policial, os que não são denunciados, né, que são um nível muito maior. Muita gente nem denuncia, porque acredita que às vezes não vai ter uma resposta, ou tem alguma burocracia. Alguns que não gostam nem de uma delegacia de polícia, acham que é um ambiente complicado. Então, assim, o número realmente, qualquer número que acontecer, qualquer estatística, ela é irreal. O que se pode dizer é que ela cresce assustadoramente, porque a sociedade está indo para o meio digital. Ela está digitalizando tudo. E, obviamente, cada vez mais teremos crimes indo para lá. Bom, pessoal, então, para quem está acompanhando aí a internet, como eu disse, não existe crime perfeito. Se você está postando coisas sobre outras pessoas, falando mal sobre outras pessoas, a internet, ela deixa rastros. E nós estamos aqui hoje, aqui na Bênção FM, na 90.3 FM de Belo Horizonte, transmitindo um programa que está falando exatamente sobre isso, sobre crimes cibernéticos. E eu trouxe hoje um especialista, um perito em internet, na questão judicial, que analisa todos esses crimes e traz para o juiz para poder analisar. Então, se você é uma pessoa que posta muito na internet, se você é uma pessoa que acompanha muito o assunto cibernético, hoje o programa está demais e nós vamos aqui esclarecer todas as dúvidas. E eu estou aqui do meu lado esquerdo com o Matheus Ferreira. O Matheus, ele é um youtuber, ele é uma pessoa também, um jovem youtuber, uma pessoa que também é especialista na questão de divulgação de informações na internet para jovens. Então os jovens têm que tomar muito cuidado, né, doutor, com essa questão da divulgação, sobre o que posso, até porque são pessoas com menos experiência que nós e às vezes podem cometer um gafe, um deslize por desconhecimento da lei, né, doutor? O detalhe que chama muita atenção é que esse pessoal, inclusive, não poderia estar utilizando as redes sociais, porque quando você entra e ninguém presta atenção nisso, quando você entra numa rede social e vai fazer a sua inscrição, aparece ali um texto, né, dizendo a quem você se compromete, e uma delas é dizer que você tem mais de 18 anos. Então, para postar imagens na internet, teoricamente, você teria que ter mais de 18 anos. Para ter uma conta numa rede social, você teria que ter mais de 18 anos. Então, o que a gente vê mais comum, Dr. Cláudio Rego, especialista em crimes cibernéticos, que está aqui conosco hoje na Rede Bênção FM, no programa Lúcio Júnior Entrevista. E o que a gente mais vê, doutor, são os casos de vazamento de fotos íntimas na internet. Aquelas atrizes, atores que têm suas fotos íntimas vazadas na internet. Vejo muitos casos na televisão onde os famosos têm suas fotos íntimas divulgadas na internet e nas redes sociais. Vira e mexe aparece uma notícia de fotos de famosas nuas na internet que vazaram. Como isso acontece, doutor? Eu não queria saber aqui como que acontece o crime. Mas, peraí, vem cá, será que realmente aquilo ali foi um crime? Será que foi um deslize da pessoa? Será que a pessoa também tem culpa naquela situação? Como o perito chega até uma identificação dessa situação? Essa situação em particular, eu lamento tirar esse mito, mas tudo isso é divulgação das próprias atrizes. De pouquíssimas exceções, elas mesmas colocam para fazer essa divulgação. Você pode perceber, inclusive, que na maioria das vezes são algumas que estão até um pouco afastadas, são algumas que estão sem trabalho. Olha, pessoal, olha o que o doutor está falando aqui. Como é que é, doutor? Vamos repetir então. Vazamento existe, mas o caso específico que você falou é só perceber um pouco mais do cenário que você vai ver que é interesse da própria pessoa em que aquilo ali apareça para que ela tenha o nome divulgado, volte à mídia, volte a ser falada e apareçam eventuais contratos para ela que está um pouco esquecida. Pessoal, eu estou aqui do meu lado com um perito criminal em crimes cibernéticos. Ele trabalha para a Justiça Brasileira, onde que ele analisa fatos que envolvem crimes relacionados à internet.
E o que ele está me dizendo aqui é que nem sempre tudo aquilo que a gente ouve na mídia, nos jornais, nas revistas, nem sempre aquilo é verdade. Muitas vezes pode ser, pessoal, alguma coisa forjada exatamente para dar ibope àquela pessoa que já estava afastada da mídia. Eu tô repetindo corretamente, doutor? É isso mesmo, o que nós estamos dizendo é isso. Essa questão da internet, a internet é um veículo muito poderoso. Na verdade, quando você tem um microfone e uma câmera, você tem um estúdio de televisão e um estúdio de rádio na sua mão via internet. Você tem um canal, você pode fazer o que você quiser. E a partir dali você começa a fazer esse tipo de fraude, digamos assim, e é isso que acontece. Você começa a colocar alguma coisa, um espetáculo, digamos, envolvendo o seu nome, se você é uma pessoa famosa e um pouco esquecida, de tal maneira a ser lembrada novamente. Algumas coisas também são mitos que são criados. Vou dar um exemplo para você, o jogo da baleia azul. Esse é um ponto, doutor. Calma. Nós vamos falar sobre isso. Inclusive o Matheus Ferreira aqui é uma pessoa que já teve experiência com esse negócio do baleia azul. Nós vamos falar sobre isso, mas quero ouvir você. Você é um especialista, é lógico, né? Sim, vamos esperar chegar esse momento então da fala dele. O que tem que ficar muito claro é que a internet é uma central de boatos. Na verdade, muito do que se ouve ali é criado para fazer um escândalo, para criar um certo ambiente, né, em volta de nomes, em volta de fatos. E muita manipulação. A internet é a rainha da manipulação. Se você quiser colocar as pessoas pensando alguma coisa, você consegue fazer isso com a internet. Algumas pessoas te ajudando. Você cria um cenário de um fato que não existe, mas que na cabeça das pessoas é real. Mas como que um perito, no caso de um assunto real, uma pessoa teve lá, publicou suas fotos, publicou não, tirou fotos íntimas para o seu cônjuge, para sua esposa, para o seu marido, e essas fotos acabaram vazando na internet porque perdeu o celular. Como que um perito criminal chega até o culpado? Como que você investiga? A Justiça Brasileira contratou o doutor Cláudio Rego. Como que ela vai chegar até o culpado que divulgou essas fotos? No seu exemplo, você falou que ela perdeu. Se ela perdeu, não houve nem furto nem roubo. Ela perdeu, alguém achou e utilizou indevidamente aquilo ali. Não dá para qualificar muito isso. Agora, uma investigação, digamos, por exemplo, de alguém que tem as fotos numa nuvem. Pega as fotos, passa para a nuvem e alguém vai na nuvem e pega isso aí. Na nuvem que você falando aqui para o nosso público, em geral, a gente está falando daquelas pessoas que colocam, armazenam as fotos na internet. Externamente, no e-mail, por exemplo. Salvam no e-mail e deixam lá as fotos íntimas. Né? Pessoas que colocam os seus dados em algum lugar externo aos seus computadores e, eventualmente, alguém consegue entrar quebrando uma senha. Por quê? O sistema de informática, por definição, ele é muito fraco. Eles não foram criados para isso. Sistemas de informática foram criados para trocar informação, para armazenar informação, mas não com a finalidade de segurança. Depois que eles começaram a ficar muito populares, é que começou-se a ter essas quebras, esses acessos indevidos, e aí é um pouco tarde para falar de segurança, porque o ambiente não foi criado para isso. Então, todos os dias, você vai ver na internet, se você verificar as manchetes, foram perdidas senhas de milhares de pessoas nos Estados Unidos, senhas de milhares de pessoas na Europa. Por quê? Porque tem gente o tempo todo acessando esses sistemas, tentando quebrar essa senha. Isso não é difícil, isso não é complicado. Um pouco de processamento, que os computadores a cada dia têm mais capacidade, você vai conseguir mais e mais quebras nesse sentido. Eu tenho um comentário aqui do Daniel Munafo Toches. Ele disse que espionagem é um termo incorreto, desde que não seja espionagem por parte do Estado. A parte da questão da nomenclatura, existe uma diferença entre a espionagem do Estado e de outras empresas? Espionagem é algo que está previsto, por exemplo, na lei comercial. A lei comercial prevê um determinado artigo que espionagem é você verificar o que o outro está fazendo sem a devida autorização. Então, espionagem é um termo que existe na legislação. Mas é um termo também muito conhecido, é um termo muito popular, a gente não pode perder isso de vista também. Espionagem vem da Bíblia. Se você olhar onde se espiava ou se espionava, uma das coisas que mais tem na Bíblia é espionagem. É um olhando o que o outro está fazendo para tentar antecipar o que vai acontecer. Então é um termo muito mais popular do que legal. É isso aí, meu pessoal.
Então, assim como o Daniel Munafo, muito obrigado pela sua participação. As pessoas que quiserem participar, é só acessar www.facebook.com/Lúcio Júnior Entrevista, mandarem a sua pergunta ao vivo, que nós vamos fazer aqui para o nosso especialista, Dr. Cláudio Rego, e também pelo telefone. Pessoal, muita atenção que eu vou abrir o telefone aqui agora para perguntas do público, e quem quiser fazer perguntas sobre essa questão de redes sociais, sobre todos os riscos que seus filhos, que você mesmo está correndo na internet, é só ligar para 31 3565 6289. Vou repetir o telefone aqui da rádio, da Rede Bênção FM 90.3 FM, é 31 3565 6289. Você vai fazer pergunta aqui ao vivo, a linha está aberta, então vamos ligando e vamos fazendo perguntas aqui para o Dr. Cláudio Rego, 3565 6289. Doutor, vamos falar agora das empresas, da relação empresa-funcionário. Todo funcionário possui uma conta, né, uma conta de e-mail em nome da empresa. Então tem lá o nome do funcionário, Antônio Fulano de Tal, @empresa XPTO. Então isso é muito comum. As empresas, elas vasculham essas contas de e-mail e investigam o que o funcionário está compartilhando na internet? A gente tem que prestar muita atenção nos termos que usa, como foi inclusive a pergunta feita agora sobre espionagem. Os termos, eles têm um valor muito grande nisso. Quando você fala que o funcionário tem uma conta na empresa, a gente tem que interpretar isso de uma forma um pouquinho diferente. Ele não tem uma conta na empresa. A empresa tem uma conta e fornece a ele o acesso a essa conta. A conta não é do funcionário. Por que isso? Porque várias vezes em palestra, a pergunta que nós fazemos é o seguinte: o e-mail do funcionário pode ser lido pela empresa? É outra maneira de explicar. Peraí, doutor, calma. Isso é uma boa pergunta. O e-mail do funcionário, @o nome da empresa, pode ser lido pela empresa? Essa que é a pergunta importante a ser feita. Se o e-mail do funcionário, e esse é o truque da pergunta. Porque muitas vezes a gente fala o e-mail do funcionário na empresa, a pessoa entende que aquele @ é empresa alguma coisa. Isso não é do funcionário, isso é da empresa. Então, pessoal, prestem muita atenção, você que está acompanhando aqui pela 90.3 FM, você que está acompanhando pela live aí, se você tem um e-mail, @o nome da sua empresa, isso é uma propriedade da empresa, não é uma propriedade sua. Tome cuidado com aquilo que você está compartilhando. É isso, doutor? A pessoa às vezes vê o nome dela ali e acha que tem alguma coisa. Ela simplesmente tem um acesso àquilo ali. E a justiça interpreta que a senha que é dada para ela, na verdade, nem é dela. A senha é uma maneira de outra pessoa que não seja ela entrar, mas a empresa tem toda a liberdade de fazer isso. É muito fácil você entender quando pensa no automóvel da empresa. A empresa tem um automóvel que está registrado no Detran em nome dela, e aí a pessoa pega esse veículo e passa por ela num pardal, por exemplo, é fotografada a 100 km por hora. Quem tem a multa é a empresa, não é a pessoa, mas a pessoa vai fazer o quê? Ela tem ali, quando o funcionário pega o carro, um documento escrito que ele estava com o carro naquela hora, então a multa passa a ser dele. O e-mail, desculpe, o e-mail é a mesma coisa, tá? O e-mail da empresa, a empresa ela tem inclusive obrigação de ver, está previsto na legislação trabalhista, porque todo instrumento é da empresa e ela responde por ele. Então ela tem obrigação de verificar o que acontece com isso. Já o e-mail do funcionário, fulano de tal, @empresa.com.br, isso está previsto na Constituição como sendo dele e ninguém pode verificar. E aí há um problema muito sério quando a empresa deixa entrar dentro da empresa o e-mail do funcionário. Porque cria-se o problema idêntico à questão da mala diplomática. Explicando, né, mais claramente o que é a mala diplomática. É aquela bagagem de um consulado onde você não pode olhar no aeroporto. A mala diplomática, você não pode verificar dentro dela. Então existem coisas que a justiça não pode olhar. Mas o e-mail é algo que a empresa pode investigar, pode olhar o e-mail do funcionário. Não, ela não pode olhar o e-mail do funcionário. O e-mail da empresa... Ela necessita legalmente saber o que está acontecendo para se proteger. Isso já foi definido, já é a jurisprudência. O e-mail da empresa, ela tem obrigação de olhar porque ela responde por ele. Ela pode até não olhar.
Então, por exemplo, meu nome, Lúcio Júnior, @ Rádio Gerais FM, Rádio Bênção FM. A empresa tem todo o direito de olhar esse e-mail, é isso? Ela tem obrigação legal de fazer. Obrigação. E aí o que vai acontecer? Ela vai colocar para você, com muita tranquilidade, antes que você comece a trabalhar, declarações de responsabilidade que você vai assinar dizendo que tem ciência, que isso é da empresa, o que você pode fazer, o que você não pode, você vai concordar com aquilo antes de trabalhar. Grandes empresas, por exemplo, mega empresas, Petrobras, nossa CEMIG, o que elas fazem? Antes do funcionário ser contratado, passou por todos os testes. Elas dão uma aula para eles de como é que vão utilizar o sistema. Comportamentos e etc. Uma aula. E fazem, inclusive, um teste igual ao teste do Detran. Põe o sujeito na frente ali de um computador, ele responde várias perguntas. Só quando ele é aprovado e mostra conhecimento das legislações internas de uso de equipamentos, é que ele assina vários documentos, várias declarações, que não pode isso, não pode aquilo outro, que sabe que a empresa vai verificar que não é dele, etc, etc. E aí ele recebe o código para começar a trabalhar. Bom, pessoal, isso é muito interessante. Nós estamos falando aqui de proteção contra crimes na internet, contra crimes cibernéticos. E falando de proteção, eu também queria falar de um outro tipo de proteção, que é a proteção do seu veículo, né? E falando de proteção do seu veículo, a Focar Brasil é uma empresa especializada em proteção veicular. A Focar possui estrutura de oficina própria que agiliza a aprovação do serviço no seu veículo. Para você proteger o seu carro com a Focar, além de ser bem simples, pois não tem aquela burocracia de aprovação de perfil, analisando qual é o seu perfil, você faz um contato com a Focar e a Focar já faz logo de cara a sua cotação. A Focar está agora oferecendo um benefício exclusivo para motoristas do Uber e do Cabify. Olha que legal isso aqui. Em casos de acidente, a Focar Brasil Proteção Veicular oferece um veículo reserva ou R$100 por dia de carro parado. Ou seja, você não fica com seu carro parado. Se você ficar com seu carro parado é porque você quer ficar. E a Focar vai te reembolsar em R$100 por dia. Mande agora um WhatsApp para 31, pessoal, atenção, DDD de Belo Horizonte, 31 992230898, dizendo proteção é com a Focar e receba descontos especiais. Vou repetir o número, 992230898. Focar Brasil, o seu patrimônio em nossas mãos. Pessoal, vamos dar continuidade aqui ao nosso assunto com o Dr. Cláudio Rego. É um assunto muito interessante porque as pessoas hoje, a internet é algo muito novo, né, doutor? É algo que vem de 10 anos para cá e as pessoas não sabem ainda o que pode e o que não pode. E muitas pessoas acabam cometendo crimes por maldade e outras por desconhecimento. Mas hoje já existem leis para isso. E nós estamos aqui no programa Lúcio Júnior Entrevista de hoje com um perito criminal que analisa todas essas nuances dos crimes cometidos na internet. E a gente sabe que não são poucos. Muitas pessoas, nós já falamos aqui, divulgam fotos íntimas, vazam, né, fotos íntimas na internet. E o doutor disse aqui para nós que muitas vezes isso não é bem como a gente vê na internet. É isso mesmo, né, doutor? Fraudes na internet é uma questão que está ficando bastante padrão. É muito difícil, inclusive, você, no primeiro momento, identificar se isso foi um mau uso, se isso foi um desconhecimento, se isso foi uma maldade, se isso foi alguma coisa intencional, disfarçado de um acidente ou disfarçado de um ataque. Mas a justiça tem essa interpretação quando, por exemplo, percebe que foi algo que causou muito mal a uma pessoa, mas quem cometeu do outro lado o crime cibernético foi um adolescente, foi uma criança que fez aquilo ali. A justiça tem esse bom senso, ou não sei se eu posso dizer bom senso, de identificar que foi sem maldade?
Isso é caso a caso, depende muito de cada juiz, depende muito de cada apresentação do processo também, né? Às vezes o processo ele é apresentado de uma forma que leva o juiz a interpretar uma situação, outra forma ele é apresentado de uma maneira que acaba tornando, até encobrindo um pouco algo um pouco mais sério. Então, relativiza-se muito isso, né? É difícil de colocar, porque como tudo na justiça é caso a caso. É isso aí, pessoal. Nós estamos com uma audiência incrível agora, tanto pelas antenas quanto pela internet. Eu estou para te dizer, doutor, que nesse momento nós estamos com mais de 30 mil pessoas acompanhando você, dizendo sobre crime cibernético, sobre toda essa situação pela internet. Mas eu vou pedir um break agora, porque é a hora da nossa música, é a hora de relaxar. Afinal de contas, hoje é sábado, hoje é um dia da gente relaxar e ouvir uma boa música. Eu vou chamar Davi Sasser, Salmo 40. Pô. Tudo bem? Chamar assim. Bom, Então, ótimo. Ó, são 150 pessoas no vivo aí. Vou ajudar a galera. Por isso que meu e-mail aqui na rádio aqui não tem nada pessoal mesmo, só recebo coisas daqui. Galera, eu tenho uma coisa muito séria para falar para você. Se você é uma pessoa que adora compartilhar vídeos na internet, adora publicar coisas na internet, armazena sua carteira de identidade lá no seu e-mail, publica até informações pessoais na internet, você está vulnerável. Vulnerável, é isso mesmo, galera. E hoje eu estou aqui na Rádio Gerais FM, diretamente de Belo Horizonte, e nós estamos discutindo isso. Eu trouxe um perito criminal, doutor Cláudio Rego, olha aí, doutor Cláudio Rego, uma autoridade no assunto, para poder debater esse assunto. Não desligue, compartilha, curte a nossa página aí, porque nós estamos aqui para orientar você o que você pode fazer, o que você não pode. A internet, galera, não é terra sem lei. A internet hoje existem regras. E se você infringir essas regras, você vai incorrer em crime. E você pode até ir para a cadeia. E nós estamos aqui para poder proteger você dos seus dados, da sua informação, e para que você não concorra a um deslize como esse, tá? Então o programa vai até hoje, olha lá, são 2 horas e 32 minutos exatamente agora. Nós vamos até as 3 horas em ponto, e nós vamos falar desse tema. Então tem muita coisa pra gente falar aqui, galera, sobre baleia azul. Nós vamos falar daqui a pouco sobre o baleia azul, como que a gente se protege, como que isso surgiu, como que esse assunto tão bizarro pôde surgir na nossa sociedade. Exatamente por isso, porque poucas pessoas conhecem exatamente o que está por trás da internet, quais são as maldades, quais são os artifícios que as pessoas mal intencionadas usam através da internet. Galera, até às 3 horas, programa Lúcio Júnior Entrevista, diretamente de BH, aqui com o Dr. Cláudio Rego, um especialista, uma pessoa que é capacitada, autor de livros sobre essa matéria, que está aqui para poder, de uma maneira muito mais light, uma maneira muito mais descontraída, discutir com a gente o que está acontecendo nesse mundo louco, pessoal. O que está acontecendo? Vamos, manda sua pergunta aí, manda aqui no Facebook, que nós vamos ler ao vivo. Você vai compartilhar aqui na Rede Bênção FM 90.3 FM, galera. É isso aí. Fechou? 166. Extremamente importante. Quantos? 166. 166. Eu falei, tomar muito cuidado com as palavras. Como eu falei logo no começo, eu sou perito judicial. Crime é outra coisa. Eu não sou perito criminal. Quem é perito criminal é o pessoal do Estado. Só o Estado pode fazer isso. Essa é a questão da palavra, né? Só tem uma diferença muito grande. Boa observação fundamental. É muito parecido, né?
Na realidade, o que acontece? A justiça civil trabalha com ilícito e a penal com crime. Na justiça civil é que a gente tem essa possibilidade do juiz intimar o profissional para fazer o trabalho. Na criminal, não. Você trabalha na penal com crime, é o pessoal do Detran, que teve um acidente de trânsito, é o IML com homicídio. Seu carro ou moto estão desprotegidos? Nas férias, não confie na sorte. Tenha a proteção veicular que cabe no seu bolso. Você pode ser a próxima vítima. São mais de 18 benefícios exclusivos e 50% de desconto na adesão. Contrate agora pelo WhatsApp 31 99223 0898 ou ligue 3646 9910. 3646-9910 ou acesse focar.org.br. Focar. Sua proteção é o nosso foco. Revista Geral Especial de sábado. Lúcio Júnior, entrevista. É isso aí, Minas Gerais. Já estamos de volta aqui com o programa Lúcio Júnior Entrevista, aqui diretamente da rede Benção FM. Nós vamos até às 4 horas da tarde, são exatamente 2 horas e 35 minutos. Hoje nós estamos aqui no nosso programa compartilhando um tema de muito interesse de todo mundo, até porque é um tema que muitas pessoas usam, mas desconhecem a legislação disso, o que está por trás, o que pode, o que não pode, que é a relação com a internet e as informações compartilhadas na internet. Hoje eu trouxe aqui um perito especializado na relação criminal, na relação aí da justiça, né? Relação judicial envolvendo a internet e todos os seus nuances, né? Dr. Cláudio Rego está aqui conosco e nós estamos conversando sobre os casos que acontecem aí na internet. Se você tem pergunta aqui para fazer para o Dr. Cláudio, é só acessar DDD 31 3565 6289. Você vai falar aqui ao vivo no programa Revista Geral Lúcio Júnior Entrevista. Doutor, eu queria te fazer uma pergunta. E a relação pais e filhos? Como fica nesse cenário aí da internet? A gente está vendo aí que os pais tentam cada vez mais monitorar os seus filhos, mas infelizmente surgem cada vez mais notícias ruins, como esse caso aí da baleia azul. O baleia azul, eu acho que foi um caso que causou pânico aí entre os pais e filhos. Enfim, como que essas coisas surgem na internet? São duas perguntas, né? A primeira é uma relação muito complicada, porque o adolescente ele acaba tendo uma relação muito direta com esses mecanismos. Ele usa a internet até com o próprio celular dele, então não é nem um computador às vezes, é difícil, porque o pai não está próximo, a mãe não está próximo para ver aquilo ali. Em casa, o ideal realmente é um monitoramento muito próximo, né? Colocar o computador com o vídeo virado para a porta e não para a parede, ou seja, para ver o que a criança está fazendo, o adolescente está fazendo. O monitor tem que estar virado para os pais, né? Para os pais. Os pais têm que estar de olho no que o filho está fazendo na internet, né? Algumas pessoas colocam o computador na sala ao invés de no quarto, né? Ou seja, está sempre passando ali, vendo o que o adolescente está fazendo, mas causa até uma certa desconfiança. O adolescente reclama também, que não confia nele, então cria uma não tem privacidade. E aí é o problema da privacidade versus a maturidade, né? Será que ele tem maturidade para ter privacidade no que está fazendo? Tem alguns softwares que são colocados pelos pais, são vendidos aí, que bloqueiam diversos sites, enfim, é uma relação bastante complicada. Eu já fiz algumas palestras a pedido de diretores de escola, em escolas para adolescentes, e invariavelmente, Lúcio, ao final dessas palestras acontece uma cena interessante. Vem sempre uma menina de mão dada com a outra, olhando assim, meio sem graça e tal, e aí uma se aproxima com a outra e fala assim, posso perguntar uma coisa para você e tal, aí conta uma história triste, conta uma situação complicada, que aconteceu com ela pela internet, ela foi induzida a alguma coisa. E uma das situações que me chocou muito foi uma menina que falou que teve pedidos sendo feitos pela internet e obedeceu esses pedidos que eram cada vez piores, enfim.
E aí ela falou que não sabia o que fazer e tudo. Eu falei, olha, conta para os seus pais, você tem que falar para eles. E a moça vira para mim, a menina vira para mim e fala o seguinte, mas eles vão tirar a minha internet. Ela ficou mais com medo da internet do que dos pais. De perder o acesso à internet, porque resolveu um problema que ela estava extremamente aflita. Então é um caso entre vários que a gente poderia citar. É uma situação complicada que com a portabilidade hoje, com celulares, sai do alcance dos pais. Então o adolescente está com isso aí na rua, fazendo isso sem qualquer supervisão. E na realidade, uma terra sem lei. Por mais lei que tenha, continua uma terra sem lei. Quando a gente era criança, doutor, a gente ouvia falar, diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Né? Então os pais tinham muito receio da companhia dos filhos, né? Na rua, com quem que os filhos estão andando. Só que hoje, os filhos, às vezes, eles estão andando na internet. Às vezes é a companhia na internet e os pais, por às vezes desconhecerem a tecnologia, existem muitos pais que não conhecem sobre a internet, não sabem como acessar, não acompanham a companhia dos filhos. E às vezes isso abre caminhos para malfeitores como esse, que você acabou de citar nesse caso. Eu citei aqui o caso do Baleia Azul, mas a gente tem inúmeros casos aqui de pedofilia pela internet, né? Aonde que uma pessoa, um predador se aproveita de pessoas desprotegidas, de crianças que não têm o menor grau de maldade, né? Do que é certo, o que é errado, e esses predadores vêm e acabam se aproveitando disso, né? Aonde que entra nesses casos de abusos, né? Abusos até envolvendo a questão sexual, o papel do perito, né? Um perito como você que analisa todos esses casos e que identifica e encontra exatamente a origem do problema. No Brasil nós estamos começando ainda a mexer com isso, mas lá fora está bem amadurecido, lá fora as unidades policiais, inclusive, isso aí não é nem o perito do juiz, porque é área criminal. Na área criminal você tem unidades de polícia já em Estados Unidos, Europa, diversos países, que ficam 24 horas por dia monitorando, inclusive sites, monitorando situações e tentando até atrair essas pessoas. Tem policiais lá fora que são especializados em criar armadilhas, em atrair esses predadores. Tem até um programa lá fora, que é um reality show, que chama Catfish, né? Que eles, exatamente, Catfish, pegar o peixe, que eles atraem exatamente esses predadores. Teve até um caso recente, onde que nesse programa, nesse reality show, eles conseguiram atrair um pedófilo, e esse pedófilo, depois que a imagem dele foi ao ar, o cara acabou cometendo suicídio. Né? Então, a justiça, né, o perito judicial também vai em cima, aprofunda e vai em cima e encontra esses malfeitores. Nesse caso, ele não é o perito, né? É a polícia mesmo, não é o perito. São policiais que estão fazendo isso. Aqui, o que nós temos no Brasil realmente é o trabalho do perito, ou seja, depois que acontece alguma coisa, um processo é iniciado na justiça, uma investigação é necessária, essa investigação passa então para um profissional que vai determinar de onde veio aquilo, quem foi, quem colocou daquela maneira. Você perguntou a questão da baleia azul, que era a segunda pergunta que nós não abordamos ainda, e é importante abordar pelo seguinte: sequer se sabe se isso é real. Provavelmente baleia azul é uma lenda urbana criada por alguém que colocou e aquilo se propagou, ou seja, nem existia. Boa colocação, doutor. Eu, por exemplo, eu tenho essa impressão, mas é uma questão de impressão. Nós estamos aqui com o Matheus Ferreira, que é um adolescente, ele também que posta vídeos aí pela internet. Matheus, você já se deparou na internet com baleia azul, ou alguma postagem da baleia azul? Já, várias vezes. Você já se deparou realmente, você já viu alguém tentando te assediar pro baleia azul? Uma vez, sim, mas o cara, tipo, que desistiu, assim. Poxa, então, eu, por exemplo, doutor, assim como você, eu tenho essa impressão de que é algo mítico, né? Mas talvez nós que somos adultos, nós não somos presas para essas pessoas mal intencionadas. O Matheus aqui, é um adolescente que frequenta aí a internet, e ele está dizendo aqui que isso já aconteceu com ele. Então é algo que, por exemplo, para mim é uma
uma quebra de paradigma, né? Porque para mim isso era uma lenda urbana também, e a gente está vendo que isso acontece. O Matheus está dizendo que já foi assediado aí pelo Baleia Azul. Depois de algum tempo de começar o boato. É isso que eu chamo a atenção. Uma coisa é aquilo estar acontecendo e chegar até o Matheus, por exemplo. Outra é a pessoa falar, já está acontecendo, não tem nada. Como é de tanta gente falar que está acontecendo, alguém realmente ter a ideia de começar a fazer tudo. Matheus, tem uma pergunta aqui para você. Como foi essa abordagem? Como que a pessoa chegou do Baleia Azul? Foi através de e-mail? Foi através do Facebook, uma postagem no Facebook qualquer? Como que foi essa abordagem? Na verdade foi no Facebook, né, que chegou, uma pessoa me adicionou, aí eu aceitei ela. Aí ela começou a conversar comigo e tal, perguntando quantos anos que eu tinha e tal. Aí eu fui respondendo, pensando que era algum amigo meu. Aí ele começou a falar isso, sobre que eu queria entrar em algum grupo de conversa e tal. Na hora eu não sabia o que era. E eu pensei na hora sobre esse tema, né? Que tava até em viral na Você já sabia o que era o Baleia Azul? Você já tinha visto na televisão, na internet? Sim. Aí ele foi e perguntou se eu queria entrar. Na hora eu pensei sobre o Baleia Azul e não aceitei. Aí ele começou a insistir, eu fui e bloqueei. Mas ele estava te mandando mensagens como? Via Messenger, né? Messenger, para quem não sabe, é um aplicativo do Facebook que você manda mensagens diretas para as pessoas. Então essa pessoa te abordou diretamente ou estava numa página qualquer, numa publicação qualquer? Não, ela na verdade chegou até mim e conversou pelo Messenger. Uhum. Então estava direcionado a você as mensagens? Sim. Bom, então pessoal, isso vai mais um alerta aí para quem está acompanhando aqui nos vídeos, para quem está acompanhando aqui no áudio, que essas abordagens, elas estão acontecendo. Eu tenho aqui um exemplo claro do Matheus, que infelizmente teve essa abordagem, mas felizmente teve a sabedoria de discernir o que é o certo e o que é o errado. E o doutor Cláudio Rego, que é um perito judicial, que está aqui conosco, perito judicial em crimes cibernéticos, exatamente a pessoa que é contratada pela nossa legislação, pelos nossos juízes, para poder analisar o que aconteceu, em quais circunstâncias se deram aquele crime. Ele está aqui conosco discutindo exatamente isso, né? O que fazer, o que os pais, doutor, o que os pais podem fazer para proteger, para que seus filhos não sejam vítimas desses predadores? Mesma coisa que sempre foi feita, educar os filhos, né? Quando nós éramos pequenos, o que nossos pais falavam? Não ande com gente estranha, não vá em lugares que você não conhece, não converse com gente que não foi apresentada. Enfim, a internet, ela só coloca num outro cenário a mesma situação. Você não está vendo a pessoa, você não sabe quem é, que leva a um nível muito maior de preocupação, mas isso tem que ser ensinado. A criança ou adolescente não vai descobrir isso sozinho, ou talvez descubra da pior forma. É os próprios pais se educarem para entender como é que é feito isso. Os pais procurarem compreender um pouco melhor como é que são esses mecanismos e, como sempre fizeram, educar os filhos. Como educaram para um mundo físico, educarem para um mundo virtual também. É difícil, não é tão fácil. Até porque os pais muitas vezes não compartilharam desse mundo virtual, né? Você tem uma situação hoje que a gente chama de nativos digitais. O que é o nativo digital? Que já nasceu. É o que já nasceu usando o computador. Nós que somos das gerações anteriores, nós não somos nativos digitais. O computador entrou na nossa vida. Você tem que passar a conhecer, né? Você tem que se adaptar a isso, você tem que entender. Algumas pessoas entendem com facilidade, outras não. Tem gente que até hoje não consegue programar um micro-ondas. Você tem pessoas de mais idade que têm dificuldade de fazer a programação de micro-ondas. Então, você tem que entender essa situação. Um avô, uma avó, também faz parte da educação da criança. Mas ele tem dificuldade de entender porque ele não sabe nem para ele. Ou seja, ele tem que procurar uma ajuda. Se o pai, a mãe, tio, o avô não tem condição de compreender exatamente o que é um computador, se ele não sabe o que é e o que faz um computador, procure alguém da sua confiança para explicar para ele, para o seu filho, quais são esses cuidados. Eduque, não há outra forma. Bom, pessoal, e se você tem alguma dúvida sobre essa questão da internet, quais são os riscos que a gente está correndo, ou se você tem algum caso para contar para nós aí que você vivenciou de crime cibernético, ou uma abordagem como essa que o Matheus aqui acabou de contar para nós, do Baleia Azul, né, Matheus?
que você vivenciou, uma pessoa te abordou, liga para nós aqui, conta para nós aqui ao vivo. Nosso telefone é DDD 31 3565 6289. Vou repetir, 3565 6289. Tá? E você vai conversar aqui ao vivo conosco para contar a sua experiência aqui na internet e a gente poder de alguma maneira ajudar você. Doutor, nessa sua experiência aí como um perito judicial de crimes cibernéticos, de crimes relacionados à internet, você tem algum caso que você possa compartilhar conosco aqui, sem, lógico, revelar as identidades, mas alguma coisa curiosa aqui para a nossa audiência? São 20 anos sendo completados agora em 2017. Então existem casos de empresas, tem casos envolvendo pessoas, famílias, uma série de situações. Um caso que sempre eu gosto de falar nessa situação para mostrar principalmente o desconhecimento dos juízes. Isso é uma coisa muito preocupante. O perito tem essa função realmente de esclarecer para o juiz, mas o juiz ele tem que ter um mínimo de lógica também, de entender isso aí. Isso eu falei agora até num seminário de desembargadores. Esse caso que foi o seguinte: um determinado cidadão chamou uma assistência técnica e entregou o notebook dele que estava com defeito. Recebeu depois de algum tempo o notebook da assistência dizendo que tinha caído água no computador e então o computador não tinha como ser consertado. Essa pessoa então notificou essa empresa que se caiu água foi lá na empresa porque não foi ele que queria um notebook novo. A empresa contra-notificou dizendo o seguinte: você trabalha perto da piscina, um escritor, provavelmente foi água, seu filho talvez tenha derrubado, você não tenha visto. Ele entrou na justiça, e aí, segundo o que o escrivão coloca ali na ata da reunião, os dois estão brigando um com o outro, quando em determinado momento o juiz paralisa aquilo e determina que vai fazer uma perícia para saber quem jogou água no computador. Olha a loucura da coisa. Mas como que o juiz iria saber quem jogou a água no computador? Ele quer que o perito diga para ele quem jogou água no computador. Então a confusão piorou mais ainda. E aí uma das partes, inclusive, levou a um tribunal superior dizendo que o juiz tinha ficado louco. O juiz se defendeu depois dizendo que ele foi mal interpretado, né, para saber se era água que tinha sido jogada no computador, não era quem. Aí depois parece que ele percebeu, né, que não tinha muito sentido. Então alguns pedidos são nessa direção. A gente tem o sujeito que processou também uma empresa de telefonia que recebeu uma mensagem no seu telefone de uma amante ou uma namorada que ele tinha, e a esposa leu, rompeu com ele o casamento e ele processou a operadora por ter mandado a mensagem para ele. Disse que ela era responsável pelo fim do casamento. E ele ganhou? Pessoal, para em mim aqui, foca em mim. Olha o que o doutor Cláudio Rego está dizendo aqui. Que teve um caso onde que a pessoa recebeu uma mensagem via celular de um amante e essa pessoa processou a operadora de celular dizendo que era responsável pelo fim do relacionamento dele porque mandou essa mensagem da amante. Vê se pode uma coisa. Qual que é a sua opinião, pessoal? Se você está aí no facebook.com/Lúcio Júnior Entrevista, manda sua opinião aí. Por que isso aconteceu? Se você está aí acompanhando pela antena, começa a pensar sobre isso, mas eu queria saber aqui, doutor, como que isso se desfez? Isso aí, a gente não segue o processo. A gente faz o nosso trabalho e entrega, o juiz prossegue com aquilo ali. Eu não tenho não tem nem conhecimento de ver, depois tem outras coisas para fazer, mas é interessante. Agora, a gente tem coisa também isso a gente tem que chamar a atenção, isso também é muito interessante, que é a questão do direito autoral. Muitas empresas revelam antecipadamente os seus planos de negócio. E aí alguém vai lá e se aproveita. Porque todo mundo sabe que normalmente o nome de uma empresa é .com.br. Todo mundo coloca esse domínio. E o domínio é um só. Sim, o primeiro claro. que pegar é dele. Eu não sei se você se lembra, há muitos anos, uma operadora de telefonia que estava começando no Brasil, ela fez uma campanha muito interessante para saber que nome ela deveria ter. Não sei se você se lembra. Colocou 3 atrizes muito bonitas, com os 3 nomes para que o público votasse. E aí ele escolheu o nome. Ok, vai ser esse aqui, foi o mais votado. Obviamente, quando ela foi tentar registrar, alguém tinha registrado os 3. Lógico, ela já ela sabia que seria um dos 3. E isso deu uma confusão, ela teve que pegar um outro nome ou pagar uma fortuna que a pessoa queria. Ela escolheu pagar para colocar um outro nome. Então, muito cuidado, né, em colocar publicamente algumas questões, porque a internet já tem grandes limitações. O nome, por exemplo, é uma limitação.
Quando a internet começou muito forte no Brasil, nós tivemos aí escritórios de advogados, toda profissão tem seus ovos podres, né, suas maçãs podres, que simplesmente registraram todo tipo de nome de empresa famosa, 1.000, 2.000, 10.000 nomes de empresas famosas, .com.br, e quando essas empresas chegaram ao Brasil, elas tinham que optar por pagar para esses escritórios de advogados ou colocar um outro nome. Olha só, pessoal, eu já tinha ouvido falar nisso, mas prestem atenção, você não pode simplesmente chegar e escolher um nome e registrar a sua empresa ou não registrar, começar a operar a sua empresa, porque outras pessoas já registraram. E o que o doutor Cláudio Rego aqui, que é perito judicial, está dizendo, que no passado empresas mal intencionadas já usaram dessa estratégia de registrar nomes famosos, esperando exatamente essas empresas entrarem no Brasil. E aí, doutor? Até hoje. O que a gente comenta é muito importante, é o seguinte: hoje você tem que inverter o entendimento para poder se proteger. O que você faz? Antigamente você abria uma empresa, depois você registrava eventualmente isso e depois colocava na internet. Hoje você faz o contrário. Hoje você, antes de informar que você vai operar, você abriu a empresa XYZ. Vá lá na internet. Instituto Nacional de Marcas e Patentes. Não, aí é que está, um pouco diferente. Né? Marcas e patentes é para você ter a sua marca no mundo físico. Na internet era a FAPESP, agora é uma outra instituição que regula os domínios brasileiros. Agora é domínio.com. Então você tem um local onde você entra, vê se está disponível, e até muitas empresas estão começando, estão fazendo exatamente isso para escolher o nome. Elas escolhem um nome muito bom, mas quando elas vão ver, já está registrado. Já existe. Aí ela troca de nome, até achar um nome. Principalmente quando são nomes comuns, né? Quando são nomes, até vamos dizer assim, é difícil você ter uma criatividade que alguém não teve um pouco antes de você. Mas existem algumas legislações onde que tem variáveis, né? Por exemplo, você não pode abrir uma padaria chamada Nike, né? Ou uma padaria chamada Coca-Cola, porque são marcas muito conhecidas de notoriedade popular, né? Isso sai um pouquinho da internet, mas é interessante tocar. Esse é um outro ponto que não tem a ver com a internet, que é o direito, né, autoral, da imagem da marca, né? Mas isso aí é o seguinte: Nike e Coca-Cola têm esse direito porque elas colocam isso de forma global. E quando você vai no INPI, você tem uma situação que é categoria. Você registra na categoria. Por atividade, né? Então você pode, por exemplo... Bebida, restaurante. Você pode ter uma empresa que você vai atuar, como você falou, no ramo, por exemplo, de bebidas. Aí você faz uma empresa XYZ em bebidas. Nada impede que outra empresa possa abrir, quando você ficar famoso, o nome XYZ na área de construção civil. Não tem nenhuma restrição para isso. Globo, por exemplo, é o quê? Você tem a Rede Globo, você tem a Água Sanitária Globo, você biscoito Globo. Quem vai no Rio de Janeiro come aquele biscoito de polvilho Globo. Todo taxista te transporta lá comendo aquele negócio, não sei como é que não engasga, né? Naquele calor. Mas enfim, você no INPI, você tem que tomar esse cuidado. Você pode ser registrado, tem marcas famosas, vou evitar falar os nomes aqui, mas tem marca famosa que ela tem em outro lugar, de outro produtor, e ela não pode fazer nada, porque na realidade ela não registrou, e quem chega primeiro registra. Claro. Na internet não. Na internet só tem um globo.com.br. Você só tem um. Então há uma diferença muito grande do mundo físico, onde você tem categorias, do mundo virtual, que você só tem um. Muito interessante, pessoal. Bom, é isso aí, galera. Nós estamos aqui hoje no programa Lúcio Júnior Entrevista. Dentro do programa Revista Geral, o programa Lúcio Júnior Entrevista é um dia especial. É um programa que acontece todo sábado, das 2 às 3 horas. E hoje nós estamos recebendo aqui o professor Cláudio Rego. Ele que é um perito judicial e ele está discutindo aqui conosco os crimes cibernéticos, todas as fraudes. Nós já falamos aqui dos riscos para os adolescentes. Nós já falamos aqui dos riscos para os funcionários de empresas que querem utilizar os e-mails corporativos como se fossem e-mails próprios, né? E também estamos falando aqui agora das marcas e patentes, né? Então, muito cuidado com o que você posta, com o que você divulga, galera. Então, tudo que é bom
dura pouco, nosso programa está chegando aqui ao fim. Eu queria deixar aqui um espaço para o Dr. Cláudio Rego falar um pouquinho sobre os seus livros, sobre tudo aquilo que está vinculado aí também às mídias, às redes. Doutor, o espaço é seu. Agradeço, é muito gentil. Na verdade, a literatura que nós criamos está mais voltada para uma questão de proteção de informações corporativas, né? Quer dizer, em cima disso ela avança, vai a outras áreas também. E dentro do que nós falamos aqui, o que eu obrigatoriamente tenho que deixar, né, como um recado final, envolvendo tudo isso que nós comentamos, é exatamente sobre essa questão de que pais e empresas têm que criar um entendimento e explicar a filhos e funcionários como protegê-los. É isso aí. Muito obrigado a todos. Nos vemos sábado que vem, galera. Um abraço.